Hoje eu vou trazer aqui no canal para vocês um assunto que é muito pouco abordado. O pivô dentro do SQL Server, mas eu não estou falando de um pivô qualquer, eu estou falando dos pivôs do tipo dinâmico, que é aquele onde você não sabe as possibilidades que podem transformar em coluna. Tá interessado? Então vem comigo que eu vou te mostrar como é simples criar esse cara utilizando Transaction SQL. Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e atualmente trabalho na Europa com análise e engenharia de dados. E hoje nós vamos aprender a criar um pivô do tipo dinâmico dentro do SQL Server. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não sabe fazer um pivô comum ou nem mesmo o que é um pivô, fica tranquilo que eu tenho uma excelente notícia. Aqui no canal eu já tenho um vídeo falando sobre pivô, onde eu vou te mostrar o conceito desse comando e duas formas de como você consegue construir essa estrutura de maneira fixa. O link para esse vídeo eu vou deixar aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo. E sem mais conversa, vamos lá para a tela do computador aprender como fazer isso na prática. Bom, pessoal, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês e para a gente conseguir fazer um pivô dinâmico, para a gente aprender da forma, acho que mais simples possível a fazer esse pivô dinâmico, eu separei isso em 5 etapas, tá? 5 etapas que a gente vai fazer gradativamente, aumentando um pouquinho a complexidade das queries que a gente vai fazer, e vocês vão ver que no final tudo se encaixa, tudo faz sentido, e vocês vão ver que não tem nada de difícil a gente criar esse pivô dinâmico, tá bom? E essas etapas que eu separei foram exatamente essas aqui. A primeira é criar uma query com as informações que nós vamos precisar, tá? Então é uma query simples, a gente não precisa nesse primeiro momento se preocupar nas colunas que vão existir lá na frente, isso é para uma etapa futura, a gente só precisa criar uma query com as informações que a gente quer exibir, tá? O segundo passo é identificar qual que é a coluna. Então, eu tenho lá várias colunas na minha query, então é essa coluna que eu quero pegar cada informação e cada informação dessa transformar em novas colunas, tá? Então, essa vai ser a segunda parte, a gente identificar qual que vai ser essa coluna-chave que vai ser feito o pivô. A terceira etapa vai ser remover as linhas duplicadas dessa coluna, então na etapa 2 a gente identifica uma coluna, na etapa 3 a gente remove as linhas duplicadas dessa coluna, tá bom? Na etapa 4, a gente pega essas linhas que a gente removeu, né, essas linhas únicas que a gente deixou, e faz uma concatenação lá nela para transformar aquilo em um texto, tá? Concatenado, que é aquele texto que vai servir de base para o nosso pivô, identificar quais são as colunas que ele vai executar esse comando, tá bom? E por último, a gente vai executar o pivô, né, montar e executar o pivô de maneira dinâmica, tá certo? Então vamos lá, a gente vai fazer isso aqui de uma maneira bem tranquila. Primeira etapa é montar uma query. Então eu separei aqui para a gente duas tabelinhas que a gente vai conseguir trabalhar e entender muito bem, tá? Eu vou estar usando duas tabelas, mas no seu caso você pode usar quantas você quiser. Entenda que a primeira etapa do processo é criar uma query, tá? Sem se preocupar nas colunas que vão ser o pivô. Você cria uma query com as informações que você quer exibir, tá bom? Depois você se preocupa como você quer exibir, tá bom? Então, eu vou pegar, por exemplo, uma tabela chamada contas receber, tá? Essa tabela aqui, deixa eu ver, ok, não sei porque está dando erro, mas ok. Essa tabela aqui, ela tem vários títulos a receber, né? Vários contas a receber, onde eu tenho documento, cliente, movimento, vencimento, valor. E qual que é a ideia aqui? É no final a gente conseguir ter por ano, então quero saber desses anos aqui, quanto que eu tenho para receber em cada forma de pagamento, tá? Então, em cada coluna dessas aqui. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar o ano e vou querer cada ano colocar em uma coluna diferente, certo? Então, eu vou ter o ano de 2015, o ano de 2016, o ano de 2017, e ali eu vou ter o total para cada forma de pagamento, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai criar a query, como eu falei. Então, eu vou aqui no contas a receber. Esse código aqui de forma de pagamento não me diz muita coisa, então eu vou vir aqui, vou fazer um relacionamento aqui com uma tabela chamada formas
pagamentos, tá? E aí eu posso vir aqui e fazer o relacionamento entre esses dois objetos. Eu vou chamar isso aqui de CR, contas a receber, e FP de forma de pagamento. Então, eu vou vir aqui cr.code forma pagamento. Então, estou fazendo aqui um relacionamento entre essas duas tabelas, porque qual que é o meu objetivo aqui? É pegar a descrição da forma de pagamento e não pegar esse ID. E agora, eu vou pegar só as colunas que eu preciso, tá? Eu vou pegar aqui, então, por exemplo, o código da empresa, porque aí eu quero saber, por exemplo, quanto naquele ano, daquela determinada forma de pagamento, eu vou receber uma determinada empresa. Eu quero pegar, por exemplo, o vencimento, que é a coluna que, teoricamente, eu vou fazer o meu pivô, só que não é em cima do vencimento, como eu só quero o ano. Daqui a pouco a gente vai extrair o ano dela. Eu quero pegar o valor, e eu quero pegar, deixa eu pôr aqui o alias nessas carinhas aqui, e aqui eu vou pegar a forma de pagamento, a descrição da forma de pagamento, né? Então vamos ver aqui o que a gente tem agora na nossa query. A gente tem a empresa, o vencimento, o valor e a forma de pagamento, tá? Então legal, a gente acabou de montar a query base para que a gente comece a fazer o pivô. E aqui só falta uma coisa, né? Lembra que eu falei para vocês que eu queria fazer o pivô em cima do ano? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair só o ano aqui dessa coluna. Então eu vou vir aqui, vou pôr year aqui, e aí aqui eu vou colocar ano vencimento. Pronto. Agora a gente já tem exatamente a query que a gente precisa para a gente conseguir trabalhar essa informação. Tá? Então perceba que eu montei uma query aqui normal, eu não fiz nenhum tipo de tratamento, assim, tirando do ano, mas eu montei uma query que eu quero trabalhar em cima dela. E a partir do momento que eu montei essa query, agora eu vou começar a trabalhar o pivô, tá certo? Então, já que a gente fez isso, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar qual que é a coluna que eu vou transformar. Então, desse dataset, desse conjunto de dados, qual que é a coluna que eu vou transformar em outras colunas? Ou seja, onde que cada linha dessa aqui vai virar uma nova coluna. Eu não quero pela empresa, eu quero pelo ano do vencimento. Então, eu quero que 2011 vire uma colunazinha aqui, 2013 vira uma coluna aqui, 2016 uma coluna aqui, e por aí vai, tá bom? Então, eu quero pegar esse ano de vencimento aqui e eu quero transformar ele em várias colunas aqui. Para cada ano, eu vou ter uma coluna diferente. À medida que, quando esses anos forem aumentando, eu vou aumentando a quantidade de colunas, mas eu não preciso mais mudar a query. Isso vai ficar dinâmico, tá bom? Depois a gente vai fazer o mesmo teste para a forma de pagamento e vocês vão ver que é bem simples fazer essas alterações. Então, a primeira coisa que a gente fez é identificar. Então, eu já sei que aqui eu vou usar a coluna ano de vencimento para que a gente consiga fazer esse pivô, tá? Então, criei minha query base e agora já defini a coluna. A próxima etapa é a gente conseguir remover os duplicados dessa coluna que a gente definiu, que é a coluna ano de vencimento. Então, eu tenho que ter só essas informações únicas, tá? Por que é importante que a gente tenha essas informações únicas? Porque eu vou concatenar elas para que a gente monte as colunas do pivô, tá? E como que a gente faz para deixar essas colunas únicas, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma tabela temporária aqui na minha queryzinha principal, tá? Então, eu vou criar aqui a drop table if exists, eu vou dar um nome aqui para minha tabela temporária, como, por exemplo, contas receber PVT, né, de pivô. E vou inserir essas informações na minha tabela temporária. Agora, eu já tenho, se eu der um select aqui, ó, eu já tenho todas as informações aqui na minha tabelazinha temporária, tá? Eu estou usando uma tabela temporária, mas poderiam ser outros tipos de objetos. Poderia ser uma CTE, a gente poderia estar trabalhando aqui com uma variável do tipo table, então existem outras possibilidades. Eu gosto muito de tabela temporária, então estou usando aqui a tabela temporária, tá? Então, a mesma informação eu tenho, se eu der um select agora só aqui, ó, eu tenho essa informação, tá? E aí, o que a gente precisa? Remover as linhas duplicadas da coluna que a gente definiu aqui em cima, e a coluna foi ano vencimento.
Então, se eu vir aqui ano vencimento e pôr um distinct aqui, olha só o que acontece. Eu vou ter agora só as linhas únicas, só os dados únicos dessa coluna. Então, você percebe agora que quando eu usei o distinct, eu não repito mais o ano do vencimento. E é isso que a gente precisa para montar essas colunas de maneira dinâmica, tá bom? Então, nós já superamos aqui a segunda etapa. A terceira etapa aqui é só transformar essas linhas em um texto concatenado. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça isso aqui, ó. Eu quero que esse texto fique assim, ó, 2010, eu quero que tenha aqui 2021, 2013, 2016, 2019, desse jeitinho aqui, ó. Eu quero que ele fique com um texto exatamente assim, porque vai ser esse texto que vai definir quais serão as colunas que o meu pivô, né, as linhas que o meu pivô vai ler e vai transformar em coluna, tá? Então, eu quero que fique exatamente assim. Exatamente assim não, porque a gente vai colocar na ordem certinha, tá? Mas bem parecido com isso. Então, como que a gente vai fazer isso? Já removi os duplicados, e aí eu vou vir agora para cá, ó, e vou usar essa mesma query aqui, ó. Isso que eu posso comentar, era só para a gente ter isso aqui separado, né? A gente fazer isso passo a passo. Agora que eu já removi os duplicados, eu vou aproveitar essa query e eu vou criar, por exemplo, uma subquery. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada deixa eu ver, vou chamar aqui pvt de pivô. Vou dizer que isso aqui é um n varchado tipo max, que eu não sei qual o tamanho que esse meu pivô vai assumir. E vou dizer que esse cara é vazio, tá? E aí eu vou vir aqui e vou fazer uma subquery, tá? Utilizando aquela nossa queryzinha original. Então é só select asterisco from. Isso aqui vai ser uma fonte de dados. Eu fecho esse cara aqui embaixo e dou uma linha para ele. Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de x. Vou dar um order by aqui pelo ano do vencimento, para ficar as colunas na ordem certinha, tá bom? E agora eu vou alimentar a minha variável pivô. Ou seja, como que eu vou alimentar isso? Como que eu vou juntar todas essas linhas e transformar em uma única linha concatenada? Ora, é muito simples. Eu já tenho uma variável, tá? E aí eu só preciso iterar sobre essa variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um mais igual, ou seja, eu vou pegar o conteúdo que eu já tenho na variável e eu vou sempre acrescentando novas informações. E quais informações que eu vou acrescentar? Eu vou concatenar, certo? Uma vírgula. E vou concatenar também o meu ano de vencimento. Então, vou pôr x ponto ano de vencimento, tá? E olha só o que vai acontecer quando a gente colocar um print aqui embaixo para ver o que resultou dessa variável, tá? Vou mostrar aqui para vocês, deixa ele executar. Olha só que legal, a gente já tem todas as colunas aqui concatenadas em uma única linha, separadas por vírgula, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei minha query, eu defini minha coluna, que eu queria fazer o pivô, fiz um distinct nela, ou seja, removi esses duplicados, e a partir disso, eu criei uma subquery e só iterei sobre uma variável que eu defini, ou seja, alimentei essa variável concatenando as informações que a gente tinha, tá bom? O que eu recomendo quando a gente estiver trabalhando com pivô é a gente sempre colocar o colchetes aqui. Acho que é chaves ou colchete? Acho que é colchete mesmo. O colchete aqui, tá? Por quê? Porque se tiver espaço, se a coluna tiver espaço, se essa coluna tiver algum caractere especial, quando ele for fazer o pivô, ele vai dar erro. Então, quando a gente coloca esse colchete, a gente não tem problema, tá? Problema nisso aqui, tá bom? Então, eu aperto F5 agora, ó. A gente vai ter a mesma informação, só que agora ele está delimitando através dos colchetes, tá certo? E aí pronto. Feito isso, a gente já tem 90% do nosso problema resolvido. Por quê? Porque nós já temos nossos dados principais, nós já temos as colunas que nós queremos fazer o pivô, tá bom? E a única coisa que a gente precisa fazer, talvez, seja tratar essa informação, porque, por exemplo, ele começou aqui com vírgula, né? Então, a gente pode melhorar esse cara aqui. Então, depois que eu concatenei, eu posso vir aqui, por exemplo, e posso pegar essa variável de pvt e eu posso fazer um tratamento para me remover aquela vírgula. Existem várias formas da gente fazer isso, tá?
eu vou utilizar aqui uma função chamada stuff, que ele vai remover um caractere de uma determinada posição, meio que um replace, tá? Um replacezinho mais, digamos assim, melhorado, onde que eu defino a posição que eu quero iniciar a substituição, quantos caracteres eu quero fazer a substituição, tipo um substring, tá? Então, vou usar aqui o stuff, vou passar aqui a minha coluna que eu quero, e aí eu vou dizer que eu quero remover do primeiro caractere um caractere e eu quero substituir isso por vazio. E aí, se a gente copia, por exemplo, esse print aqui, ó, o que a gente já tem aqui agora? A gente tem o primeiro com a vírgula e o segundo, ó, já sem a vírgula aqui, tá bom? Então, agora a gente já tem a nossa query 90% pronta para que a gente consiga, de fato, fazer esse pivô. Se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, é claro, deixar o seu like no vídeo. O seu like é muito importante para o canal, não só para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, mas para que eu consiga saber se o conteúdo que eu estou postando aqui, ele é um conteúdo que está sendo relevante para você, que é um conteúdo que você está se interessando. E através desse termômetro é que eu vou conseguir saber se eu estou acertando, se eu estou errando, e vou conseguir produzir conteúdos com mais frequência e ainda melhores, tá bom? Então, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like. Tudo isso é de graça, você não paga nada e você vai estar ajudando demais o canal. E o último passo agora é a gente montar de fato o pivô. E aí, o que a gente pode fazer para montar esse pivô? Esse pivô, ele não tem como ser feito de maneira que eu vá digitar um código assim diretamente, né? Ele tem que ser dinâmico. Então, à medida que essas colunas aumentam, esse pivô tem que mudar. Então, para isso, quando a gente está falando de coisas dinâmicas, a gente sempre está falando de variável. Então, eu vou criar, por exemplo, uma variável chamada SQL command aqui. Vou dizer que isso aqui é um n_max, tá? E aí eu vou definir o comando que eu quero fazer. E aí é que eu vou usar a minha variável pvt, que a gente já alimentou na etapa anterior. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dizer que o meu comando, ele vai ser exatamente o meu pivô, que é o comando que eu ensino para vocês no vídeo que eu mencionei aqui no início desse vídeo aqui. Eu mencionei sobre um vídeo, inclusive ele está aqui embaixo na descrição dos vídeos, está aqui no card, que eu explico para vocês como fazer um pivô fixo. E aí é exatamente o que a gente vai fazer, só que a gente vai usar uma variável para dinamizar as colunas que a gente quer fazer essa transformação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa variável, como eu defini que é um n_baixar, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o select asterisco from, onde que está os meus dados originários, né? Onde que está aqueles dados que é a primeira etapa do processo que a gente fez, bem aqui em cima, ó. Eu alimentei isso dentro de uma tabela temporária, tá? Então, meus dados estão aqui, certo? Então, se eu der um select aqui de novo nessa tabelazinha temporária, nós vamos ter todas as informações, ó, que a gente precisa no nosso output da nossa query. Eu tenho isso nesse caso, no seu caso, você pode ter mais colunas, você pode ter mais relacionamentos entre tabelas, isso não importa, tá? Então, a tabela que eu quero buscar agora é essa tabelazinha temporária aqui que foi alimentada com essas informações. Então, eu vou dar um select nessa tabela aqui, tá certo? Eu vou chamar isso aqui de pvt para ficar mais fácil. E aí, eu vou fazer um pivô. E aí, o que eu vou fazer nesse pivô? Qual que é a coluna que eu quero fazer, que eu quero agrupar, né, nesse pivô? Eu quero agrupar, eu quero somar aqui os valores. Então, eu quero que ele agrupe esses valores por ano e distribua em cada coluna do ano que vai ser feito o pivô. Então, eu vou fazer um sum aqui na minha coluna de valor, certo? E aí, agora, eu vou fazer o seguinte, eu quero distribuir a soma desse valor para cada coluna chamada ano de vencimento, ou seja, é a coluna que nós definimos que vai ser transformada em várias colunas, certo? E aí eu quero definir isso com base em qual critério, né? Eu tenho que ter um critério para definir isso. E eu quero definir isso no critério
desses anos aqui, porque aqui eu já não tenho mais, mas deixa eu comentar esse cara aqui. Eu posso até executar assim, não tem problema. E eu quero definir aqui, ó, com base nesses anos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o valor e para cada ano de vencimento eu vou procurar essas opções aqui e vou fazer a distribuição. E onde que eu tenho esses anos que eu quero fazer a distribuição, né? Eu tenho isso dentro dessa variável que a gente construiu, né? Que é uma variável dinâmica, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou só concatenar esse cara aqui. Vou dar uns espaçozinhos aqui para ficar mais bonitinho, tá? E aí eu posso chamar, por exemplo, isso aqui de pivô, vou chamar isso aqui de PVT vencimento, vai. Vou chamar isso aqui desse cara aqui. E aí, o que eu vou ter no final disso, certo? Se eu pôr outro print aqui, ó, esses prints eu estou colocando só para mostrar para vocês o que a gente está criando, tá? Eu vou ter esse comando aqui, ó. Eu vou ter esse comando. E esse comando aqui é exatamente o comando que a gente utiliza para fazer os nossos pivôs, certo? Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente pegar o comando do pivô, dinamizar ele para que agora essas colunas fiquem muito mais dinâmicas e eu não precise ficar mudando meu código, tá? E como que a gente faz agora para a gente ver o resultado desse cara aqui, certo? Então, já criei meu comando, já defini minhas variáveis, eu só vou executar esse comando. Vou usar aqui uma cláusula chamada execute, vou passar o comandozinho aqui que eu quero executar e vou apertar F5. E olha só o que vai acontecer aqui, ó. Os meus anos passaram agora a estar em colunas e eu tenho os meus valores para cada coluna. Então, eu consegui consolidar essas informações. Ah, cara, legal, mas imagina que essa minha consulta ela tem um filtro de data. E aí, pode ser que às vezes a pessoa filtre por todo o período, ou pode ser que depois ela filtre só por um período específico. O que vai acontecer, né? A gente pode vir aqui e declarar, vou melhorar a nossa query, e vou declarar aqui a data de corte. E eu vou pôr isso aqui como um date, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, e pôr essa data de corte na minha query inicial, tá? Tudo que eu vou fazer na minha query inicial. E aí o restante, o pivô vai se adaptar de maneira natural, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou dizer que o meu cr.vencimento tem que ser maior ou igual à minha data de corte. E eu vou colocar minha data de corte como... vou botar aqui 2018. Vou botar 2018. 31/12/2018. E olha só o que vai acontecer, né? Aqui a gente tem do ano de 2009 até o ano de 2021. Se eu coloco a data de corte de 2018 e eu executo agora a minha query, o que aconteceu aqui? Botei 2021, 2018, por isso que não teve nada. Olha só o que acontece. Agora o meu pivô já se adaptou e agora eu só tenho as colunas de 2018 até 2021. Então legal. Mas agora eu não quero mais usar, por exemplo, o vencimento, né, como coluna. Eu queria que as formas de pagamento virassem colunas. Como que a gente faz isso? Olha só como é fácil, né? A partir do momento que eu já tenho a minha primeira estrutura criada, eu não preciso mais mudar ela. A única coisa que eu vou mudar é na coluna que eu vou transformar. Então, agora não é mais ano de vencimento. Vamos dizer agora que eu quero pela forma de pagamento. Então, eu vou pôr aqui forma de pagamento, forma de pagamento, forma de pagamento. Aqui, nesse caso, nem precisava do order by. E aqui eu vou pôr forma de pagamento, tá? E agora, quando eu executar, olha só o que vai acontecer. Em vez do vencimento do ano, né? Agora eu tenho, ó, por forma de pagamento. E se a gente vier aqui, ó, olha o que aconteceu com a minha variável do PVT lá. Ao invés dele montar, dele concatenar o meu ano, agora ele concatenou minha forma de pagamento. E ele montou o meu pivô com a minha forma de pagamento, tá? E agora a gente já tem essa informação. Eu vou voltar aqui para o ano, tá?
Isso aqui foi só para mostrar para vocês como é super fácil agora de você mudar qualquer coisa dentro do seu pivô dinâmico. Tá? Então, vou voltar aqui para o ano. E a gente ainda pode melhorar esse cara aqui. Tá? A gente ainda pode criar isso aqui de uma maneira que fique ainda mais dinâmico, ou seja, através de uma história de procedure. Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Create table, não. Create procedure SP contas receber PVT. Isso aqui vai receber uma data de corte. Eu vou tirar esse cara daqui. Vou dar um S. Vou lá para o Baking Engine, não precisa. Vou dar um S. E agora eu já tenho minha data de corte. Execute. Esses prints pode deixar, mas também, se você quiser comentar, não tem problema. Isso aqui foi mais para mostrar para vocês o que a gente estava tendo de output. E aí, criei minha procedure aqui, certo? E agora, eu só preciso chamar minha procedure. Olha só, vou criar uma new query aqui. Vou dar um exec, minha procedure. E vou passar aqui a minha data de corte. Olha só o que acontece. Se eu passo minha data de corte 2018. Se eu passo agora ela 2017. Se eu passo ela agora 2015. E aí, aqui você pode brincar aqui fazendo o que você quiser com esse pivô. Viu como é fácil a gente transformar linhas em colunas de maneira dinâmica utilizando Transaction SQL? Se você seguir esses 5 passos, essas 5 etapas que eu mostrei aqui no vídeo, você vai ver que não tem muito segredo e é tudo muito simples. Esse script, esse código, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para você fazer o download, para você testar. Mas é interessante que você teste com os dados que você tem, tá? Cria uma query, tá? E em cima dessa query que você criou, você aplica aí o que a gente aprendeu aqui durante esse vídeo para fazer esse pivô do tipo dinâmico. Lembrando que se você ainda não sabe bem como fazer um pivô do tipo fixo, é muito importante que você aprenda isso antes. Tem um link aqui na descrição, já falei sobre esse vídeo, tá? Então é importante que você também assista. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou, se foi interessante. Podem sugerir novos assuntos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações e não esquece também de compartilhar esse vídeo aí com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que precisa aprender a fazer um pivô dinâmico dentro do SQL Server, tá bom? Grande abraço, até a próxima e não esquece, eu não vou descansar enquanto você não aprender SQL.